Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu estou bem, pela graça do Senhor. E iniciando aqui a nossa segunda aula de teologia com a disciplina Epístolas Gerais. Eu quero iniciar então orando. Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar gravando essa aula. E que essa aula seja para a edificação do seu corpo, da sua igreja, Pai. E que todos que assistirão possam ser mais edificados. Eu já consagro a Ti, Senhor, que seja para o Senhor todo louvor, Pai, por esta aula. Eu intercedo também pelos pastores, os pastores dos alunos desse curso, pastor Carlos, da UBPC 15 de novembro, pastor Walter, da UBPC de Guaianazes, que o Senhor abençoe o ministério, a saúde desses pastores, e a todos nós, Senhor, professor, no meu caso, e alunos, porque esse curso nós queremos que forge obreiros e que, forjados, nós possamos servir o Senhor melhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos lá? Vamos caminhando, porque o tempo urge. É isso? O tempo urge. E nós não podemos deixar o tempo passar sem que a gente aproveite, não é isso? Sem que a gente aproveite bem. A orientação que nós temos é que a gente possa, em relação ao tempo, abreviar, aproveitar ao máximo o nosso tempo, não é? Ok? Vamos lá? Você está pronto aí com a apostila, com um lápis, para poder fazer as anotações? Faz anotações a lápis na apostila, que qualquer coisa é só vir com a borracha, tá? Então evite a caneta aí, porque depois para apagar a tinta é muito mais difícil, né? Ok? Segunda aula, conteúdo da apostila. Abra aí, página 31, compreende 31 a 49 essa aula. E dentro dessas páginas aí, de 31 a 49, tem 10 a 20, tem 10 recapitulações de 10 a 20, tá? E a atividade dessa disciplina, nessa segunda aula, nós vamos estudar sobre a epístola de Tiago e as epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Então, a atividade é para a leitura de Tiago e a leitura das cartas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro, tá? Aí os irmãos, vale a pena a gente ressaltar aqui, repetir, tá? O conteúdo da apostila, leitura e resposta das recapitulações, 2 pontos na média, se tiverem completos, tá? Todas as perguntas respondidas, 2 pontos na média. E a leitura bíblica, depois eu deixo com os irmãos no grupo o termo de leitura bíblica para os irmãos imprimirem e preencherem, tá? Preencherem que fez a leitura, ok? Em termos de leitura,
a gente tem lá assim, ó, termo de leitura bíblica, um exemplo, né? Epístola de Tiago, que é a primeira epístola que a gente vai estudar aqui nessa aula, e aí diz lá, ó, aí o nome do aluno, tá? Declaro que realizei a leitura, e depois tem a data da conclusão, assinatura do aluno, nome do professor e o polo, se é 15 de novembro ou Guaianazes, tá? Professor Renato. Bom, é isso aí. Além disso aí, a prova vai ser na aula presencial, sem consulta. O peso vale 6 pontos, tá? Então, quem fizer as respostas, quem concluir a apostila e as leituras bíblicas, as leituras das epístolas, nesse caso a atividade é essa, nessa disciplina, tá? Então, cumpriu as atividades, 2 pontos na média, tá? E vai fazer o termo de leitura para me anexar a prova, tá bom? E a prova final, 6. Se conseguir 2 pontos na prova, se não acertar tudo e ficar com 2 pontos, por exemplo, aí já tem aprovação, ok? Mas se não conseguir, aí vai para a prova substitutiva, aí a nota para aprovação continua 6, tá? E será cobrado um valor de R$ 20, tá? Pela prova substitutiva, ok? Bom, vamos lá. Lembrando que a nossa aula aqui é uma aula resumindo os conteúdos, tá? Porque o trabalho dos irmãos de ler a apostila e responder que vai cumprir aí a exigência da carga horária, tá? Então, o tempo que você passa lendo, respondendo durante uma semana, né? É a carga horária aí proposta. Além de assistir essa aula de resumo e de apoio, tá? Vamos lá então? Epístola de Tiago. Deixa eu colocar aqui a apresentação do começo. Vamos lá. Aí. Isso. Epístola de Tiago. E o que nos ensina, o que nos fala a Epístola de Tiago? A apostila, ela relata ali a autoria e origem, tá? Eu estou resumindo aqui. E depois a data e o local, a data e os destinatários, tá? Aí o local vai estar lá na origem, né? E o propósito e enfatização teológica. Então, mais uma vez falando aí, é o resumo, tá? É o resumo da Epístola de Tiago. O autor identifica-se como Tiago, Tiago 1:1. A posição mais aceita aponta para Tiago, irmão do Senhor, e porque havia outros Tiagos ali, não é? Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de apóstolo e apóstolo, né? E líder da igreja em Jerusalém, então não é esse Tiago, não é esse Tiago apóstolo, é o Tiago irmão do Senhor que depois se tornou apóstolo. Se tornou apóstolo porque teve esse cargo, né? Esse cargo é, tão nobre, tão nobre de ser o representante maior da igreja em Jerusalém, líder.
A carta provavelmente foi redigida em Jerusalém durante a sua liderança. Lógico. Então fica claro aí, né? O autor, irmão do Senhor, líder da igreja, e se estava liderando a igreja de Jerusalém, a origem da carta, o local, é Jerusalém, em Israel. Data e destinatários, provavelmente escrita por volta de 45 depois de Cristo, ou até 62, porque em 62 ele foi sentenciado à morte pelo sumo sacerdote lá da época, tá? O sumo sacerdote sentencia a Tiago à morte. Então foi o ano do seu martírio, 62. Destinada às 12 tribos dispersas, cristãos de origem judaica espalhados pela diáspora. Diáspora é o nome dado a esse evento, onde as tribos se dispersam, tá? Se espalham, né? Por ocasião da perseguição, por ocasião da intolerância dos líderes religiosos e aí acontece isso. Propósito e enfatização teológica. Possui forte caráter prático e pastoral. Enfatiza que a fé autêntica exige obras / evidências práticas. A fé sem obras é morta. Eu lembro de um teólogo, lembrei agora de um teólogo, que fala que se a pessoa tem fé, mas não tem as obras, né? Em vão é a sua fé. Ou seja, sem obras, a fé é morta, obviamente, né? E como pode considerar que a fé é viva se não existe a evidência prática, né? Através das obras. Paulo combate o legalismo. Por que nós estamos enfatizando isso aqui no resumo? Porque havia, então, uma crítica dizendo que Tiago estava contradizendo Paulo ao escrever essa carta. Só que o que a gente vê aqui? Ó? Não contradiz Paulo, porque enquanto Paulo combate o legalismo, que é um negócio da lei, né, a ênfase na lei, como obter a salvação, Tiago combate a negligência e a falta de prática cristã, que é como demonstrar a salvação. Então, Paulo como obter e Tiago como demonstrar, que são assuntos totalmente diferentes. Foco diferentes aí, distintos. Ok? Aí já temos o resumo de Tiago. Bom trabalho para vocês aí nas recapitulações, tá? Lembrando, faça lápis. Se tiver dúvida, professor, não fiz a recapitulação 13 toda. Tive dúvida ali porque tem duas vezes eclesiologia. Eclesiologia como o papel dos anciões e mestres na igreja. Eclesiologia, o poder da palavra pregada na vida do cristão. Então essa daqui eu não soube responder. Aí a gente vai ajudar, porque eu respondi, ó, respondi todas as recapitulações a lápis, já nessa intenção de ajudar, de apoiar vocês, tá bom? Próxima epístola, primeira de Pedro, autoria e local, mais uma vez um resumo, tá? Um resumo da apostila. E de novo falando para você, ó, leia a apostila, que a leitura da apostila vai garantir aí a carga horária do curso, o que vai realmente aí dizer que você aproveitou o curso é a leitura. A leitura, tem dúvida na leitura? Sublinha ali a dúvida, uma palavra, alguma coisa lá que você não entendeu bem e compartilha
A gente pensa assim, ah, não vou, essa dúvida aí é tão pequena, eu tenho até vergonha. Mas talvez não, na maioria das vezes é a dúvida do outro irmão também, do seu colega. Então, não tenha medo de postar, não fique sem jeito, né? Constrangido de postar lá no grupo ou mesmo lá no YouTube. Nós vamos postar no YouTube. E como eu falei, no YouTube, eu quero que você coloque lá, ó. Olha, eu aqui, eu assisti, né? Então, você fazer um comentário, tá? Para a gente, isso daí também é uma evidência da carga horária, assistir às aulas que apoiam, as aulas de apoio, tá? Então vamos lá? Primeira epístola, autoria escrita pelo apóstolo Pedro, com auxílio de Silvano como secretário, a partir, a partir de Babilônia, na Babilônia. A Babilônia é o termo figurado para Roma, tá? Então não é Babilônia na Babilônia, é o termo figurado, foi escrito em Roma, na década de 60 depois de Cristo, pouco antes do seu martírio. Outro personagem aí, outro irmão martirizado, né? Esse não por um sumo sacerdote, mas pelo imperador Nero. Nero, imperador terrível, perseguidor terrível, figura do diabo mesmo, perseguindo a igreja. Destinatários: crentes, em sua maioria gentios, espalhados pelas províncias da Ásia Menor, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, tá? Foram destinados a esses irmãos aí, nesses locais, né? Nessas províncias, tá? Propósito e teologia, carta circular, então devia circular por Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Betínia. Então, quem recebeu essa carta e estava em Ponto, leu a carta e tinha incumbência de enviar, perdão, para as outras províncias, tá? Propósito e teologia. Objetivo de encorajar os cristãos que sofriam perseguição, marginalização social. Então, ser crente era antissocial naquele tempo, né? Hoje já é mais tranquilo, hoje já é até moda ser crente. Mas a gente não é crente de moda, tá? A gente está fazendo teologia, então a gente não é crente, não é modinha, não. Somos crentes mesmo compromissados. Primeiro com Deus, com a sua palavra, com a igreja, com o chamado, né? Enfatiza a esperança viva na ressurreição de Cristo, a santidade de vida, o papel da igreja como um verdadeiro Israel, barra povo de Deus, e a conduta ética do cristão perante a sociedade, tá? Essa é a primeira epístola. Vamos passar para a segunda epístola. Autoria e relação com Judas, escrita pelo apóstolo Simão Pedro, no final de sua vida, por volta de 68, em Roma, apresenta forte semelhança de conteúdo e linguagem com a epístola de Judas, tá? Judas, a gente sabe, é uma carta de cunho ético. Então, essa segunda epístola de Pedro tem essa semelhança, essa forte semelhança de conteúdo, tá? E linguagem. Propósito e teologia, carta com tom de alerta e prevenção contra a infiltração de falsos mestres e desvios morais doutrinários na igreja. Eu ouvi também de um teólogo dizer que a segunda geração é sujeita a sofrer isso, a sofrer com falsos mestres e, obviamente, falsos ensinos e desvios morais, né? Doutrinários na igreja, por ocasião dos falsos mestres. Falsos mestres, falsos profetas, e aí falsos ensinos e falsas profecias. Principais ensinos:
a defesa da inspiração e origem divina das Escrituras, tá? Olha, eu estou escrevendo aqui que as Escrituras do Novo Testamento em nada deixa a desejar em comparação às Escrituras do Antigo Testamento, ok? É isso aí. E inclusão dos escritos paulinos no mesmo nível, tá vendo? Então, além da minha carta, as cartas de Paulo, dizia Pedro, estão no mesmo nível aí das escrituras sagradas, de inspiração divina, ok? E por último aqui, a defesa da segunda vinda do Senhor. Havia muita especulação. Ah, eles falam que o Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar, e nada do Senhor voltar. Então, as pessoas escarnecendo. E aí Pedro então explica que a aparente demora de Deus é a demonstração de sua paciência, tá? Então é Deus sendo paciente com o homem, dando um tempo para o homem se arrepender, não é? Olha, se arrependam cada um de vós, peçam perdão dos seus pecados e recebam a vida eterna, não é? Então era um tempo aí que é o tempo, que Jesus não voltou ainda. É o tempo, mas aí tem aquele negócio, um dia, 2 dias, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, tá? Então, olha aí, é isso. Para Deus não está nada tardio, não. Para nós, 2000 anos. Para Deus, 2 dias. Então, não vejo demora nenhum. Essa é a explicação aí, ó. Demonstração de sua paciência. Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se arrependam. Se arrependam. Aí, se vai acontecer isso, né, a gente não pode afirmar, mas que é a vontade de Deus, né? E outra coisa, a gente também não pode afirmar que todos serão salvos. Esse é o desejo de Deus, mas é difícil todos se salvarem, porque para se salvar precisa ter o pleno conhecimento da verdade e arrependimento. Amém, meus irmãos? Está bem? Foi corrido, foi difícil. Deixa lá, professor, mas a gente precisa de, né, críticas, tá? De repente você assistiu essa aula e falou, não é bem do jeito que eu imaginava, eu queria que o professor falasse mais sobre a matéria, explicasse mais sobre a matéria, tal, né? Mas eu posso fazer isso mediante a leitura que vocês fazem. Você faz a leitura, fica com dúvida, aí, porque essa aula ela precisa ser resumida mesmo. Até porque não é presencial e aí eu preciso saber dos irmãos como está sendo a aula para a gente adaptar da melhor forma aí para o aprendizado vosso, para o vosso aprendizado, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Não deixem de colocar lá no YouTube, viu? Que eu assisti a aula, tá? Dúvidas também no grupo ou no YouTube mesmo, tá? Que eu vou respondê-los, tá bom? Então é isso, deixa eu orar. Senhor, obrigado por mais uma aula. Obrigado também pelos alunos que assistiram essa aula. Que eles continuem assim, nesse propósito, não se demovam desse ideal e estejam firmes, Pai, para serem aprovados e depois recebam o certificado ou até o diploma, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Amém. Até a próxima aula, querendo Deus. Não se esqueçam de colocar lá eu assisti e também qualquer comentário ou perguntas ou críticas, tá bom? Até mais, até a próxima aula. Ai, meu Deus, e aqui?